Oi, meus amiguinhos, diretamente da Sibéria. Não, mentira, eu não estou na Sibéria, gente. Eu estou no Rio de Janeiro mesmo. E hoje é 15 de setembro e tá frio pra caceta. Não, também não está frio pra caceta. Eu estou exagerando um pouquinho. Tá levemente frio. E principalmente contrastando com ontem. Não, ontem esse horário já estava frio assim, mas de manhã, ontem de manhã, estava um calor absurdo. E aí o tempo mudou muito rápido, rápido demais. Mas eu divago e, como vocês já devem saber pelo título, aliás, essa é a live, que não é uma live do Enem inglês. Sabe, já sabe que sábado é dia de inglês. Deixa eu ajeitar aqui minha cadeirinha para ficar mais pertinho de vocês. Vamos lá, questão 91. Esse Enem, de quando é esse Enem? 2015. Vamos lá, então. É um Enem antiguinho. Eu fiz uma coletânea aí de algumas provas. E porque inglês, né, tem menos questões. Mesmo que eu use menos, que eu fale menos, né, que a gente resolva menos questões, acaba que vai embora rápido. Mas vamos lá. Questão 91, mesmo esquema. Não tem gramática, meio que uma interpretação de texto, mas no caso do inglês a gente ainda tem a dificuldade, a barreira da língua. Então a gente vai tentar usar nossas estratégias de inglês instrumental, fazer aquelas técnicas que a gente já conhece, quem está acompanhando desde o início já sabe, quem não está acompanhando depois pega. Os primeiros vídeos de inglês eu falo, eu explico, eu ensino cada uma das técnicas, né? Falo sobre palavras transparentes, palavras cognatas, falsos, eita, falsos cognatos, falo sobre skimming, scanning, né? Então, quem não sabe, quem não pegou essas aulas, quem está entrando, quem está chegando agora, primeiro já salva, né? Já compartilha isso aqui, já se inscreve, já dá like, para não perder a gente de vista daqui para frente, tá? Porque agora é a reta final. Depois já vai atrás dos vídeos onde eu explico isso aí. Eu vou até colocar eles aqui depois na descrição, aqui embaixo. Talvez eu coloque os cardzinhos também, tá bom? Vamos lá, que eu tô começando a ficar com fome. Deixa eu ver. Tá, questão 91, Enem de 2015. Temos um poeminha. E deixa eu ver aqui. Vamos ler o enunciado para ver o que a gente precisa decifrar aqui desse texto. Temos aqui, produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e o quê? A, transmissão de hábitos alimentares entre gerações. B, dependência da sabedoria dos seus ancestrais. C, representação do corpo em seus rituais. D, importância dos elementos da natureza. Ou E, preservação da estrutura familiar. Então, vamos lá. Eu vou precisar destrinchar e decifrar. É complicado, mas é assim mesmo. Vamos lá. Falando de family, né? Vocês devem lembrar, né? Dos members of the family. Então, de cara nós temos aí My brother, the star, my mother, the earth. My father, the sun, my sister, the moon. Então, ele está se referindo a star, earth, sun e moon como membros da família, certo? Então, my brother, the star, meu irmão, a estrela, my mother, the earth, minha mãe, a terra, my father, the sun, meu pai, o sol, e my sister, the moon,
minha irmã, a Lua. To my life, give beauty. Life, né, vida, beauty. Beleza, né? To my body, give strength. O meu corpo, strength, força, né? To my corn, give goodness. Corn. Corn é uma comida, é um alimento, tá? Give goodness, né? Good, bom, e aí goodness é o nome, né? O substantivo relativo a good, que é bondade, né? To my house, give peace, né? Casa, paz. To my spirit, give truth. Spirit, truth. To my elders, give wisdom. Beleza. Então, isso aí parece uma prece, né? É um poema, mas tem uma cara de prece, oração, né? Uma coisa mais religiosa, talvez. Então, eu tenho aí, eles igualam os planetas, né? As forças da natureza, a gente pode dizer assim, a membros da própria família, que eles se irmanam, né? Eles se relacionam com a natureza como se fossem parte da família, do sangue deles, né? E eles estão fazendo alguns pedidos, jogando por algumas coisas, certo? Então vamos rever ali o que a gente tem de opção para ver o que casa melhor, né? Então a gente tem aí a relação, uma relação estreita entre a tradição oral com transmissão de hábitos alimentares entre gerações. Acho que não, né? Falou de corn, mas só isso, não passou disso. Dependência da sabedoria de seus ancestrais? Talvez, porque fala mother e father, não sei, vamos ver. C, representação do corpo em seus rituais? Meio que não, né? Não está muito... Importância dos elementos da natureza? Ó, tem a ver, né? Ou preservação da estrutura familiar. Isso aí também não tem muito a ver, não, né? Porque falou em família, sim, mas é verdade no sentido de se referir àquelas forças, né? Àqueles planetas, aqueles astros, né? Eu falei planetas, né? Não, são só planetas, são astros, né? São elementos da natureza. Se você se você for analisar do ponto de vista deles que não tinham conhecimento científico, ou que não, né, nesse ponto, né, não levavam em conta conhecimento científico, são elementos da natureza, sim, são astros, são coisas que estão, né, que existem, independente do ser humano. Então, são sim, podem ser considerados elementos da natureza. Então, nesse contexto, a gente pode levar, assim, mais ao pé da letra a importância dos elementos da natureza, né? Porque dependência da sabedoria de seus ancestrais foge um pouquinho, porque ele não está só falando de sabedoria, né? Dependência da tradição oral com dependência da sabedoria. Ele está falando de beauty, ele está falando de strength, está falando de goodness, peace. Então não é só sabedoria, é todo um conjunto de valores que, junto com a sabedoria, claro, né? Estão sendo trazidos, estão sendo, né? Como é que eu posso usar a palavra? Estão sendo possibilitados, né? Por esses elementos da natureza, que é para quem eles estão rogando, né? Essa espécie de prece aí. Então, tem a relação oral, porque isso é né, um poema que foi passado pela tradição oral, de forma oral, eles não escreviam, né? Não escrevem ainda, devem escrever, mas a tradição oral ainda é muito forte, e ainda quando isso começou, era o que tinha. Então, realmente tem essa relação com essa relação próxima, bastante próxima com os elementos da natureza. Eles tratavam como pessoas da família,
My brother the star, my mother the earth. Então, a letra D encaixa melhor, tá? A gente vai ver aí que isso para eles está bastante forte. No sentido, a gente precisa também assim pensar, tem um sentido religioso, mas não é só o sentido religioso, né? É o sentido abrangente. Isso aí é, é, era uma coisa, era uma realidade para eles, era uma coisa que eles viviam, né? Porque a gente sabe que religião nem o certo é você viver a sua religião, mas nem todo mundo segue isso, né? Então, quando eu tenho muito medo quando eu falo de religião, principalmente em coisa que se refere à prova, texto, questão de prova, porque sempre tem aquela questão muito, né, que está muito atual, inclusive, né, de que, mas é religião. Não, é religião, não acredito. Mas não é só religião, é a vida, né, é uma filosofia de vida. Então, é uma coisa que eles viviam, era essa proximidade com os elementos da natureza de tal forma que eles tratavam, eles traziam para perto deles, eram como membros da família, eram tão próximos que estavam ali junto com eles, conviviam, né? Eles viam as estrelas, eles tinham contato tinham e têm contato com a Terra, eles se orientam pela Lua, pelas luas, pelas fases da Lua, então tem essa relação bastante íntima, né? Bastante próxima dos elementos da natureza. Então, é muito mais do que só uma religião no sentido da doutrina, né? Então, você percebe nessa prece aí que eles têm muito disso, né? E aí eles estão rogando aí, to my life give beauty, né? Dê beleza para minha vida, to my body give strength, dê força para o meu corpo, to my corn give goodness, dê bondade para o meu milho, to my house give peace, para minha casa me dê paz, to my spirit give truth, meu espírito dê verdade, e to my elders give wisdom, para os meus mais velhos dê sabedoria. Então, você vê que a letra B encaixaria aí nessa parte no final, mas ela é muito restrita só a essa parte no final. E a letra D acaba que engloba tudo, certo? Então, letra D. Deixa eu sair daqui. Porque eu acho que na gravação não vou ficar aqui não, mas tudo bem. Questão 92. Na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre os personagens fica comprometida em um determinado momento. Por quê? Aí a gente tem uma tirinha aí. Eu ainda não vi essa tirinha, não. Vamos lá. Letra A. O que acontece para que haja esse ruído na comunicação? Letra A. As duas amigas divergem de opinião sobre futebol. Letra B. Uma das amigas desconsidera as preferências da outra. Letra C. Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. Ou uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. Ainda tem a letra E. As duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Muito bem. Deixa eu só ver uma coisa. Tá. Não, só para ter certeza que eu estava falando certo. Então, vamos ler aqui, né, a tirinha. Tem duas amigas conversando, realmente, estão conversando. No final tem futebol, né, que não é talvez não seja o nosso futebol, não sei, eu não sei de onde é essa tirinha, mas isso acho que não vai ser tão importante, né? A gente sabe que futebol é um esporte, então já temos ali que, na conclusão, a pessoa estava falando sobre futebol, e existe uma coisa que acontece, e isso é um problema para quem não estuda inglês ou para quem estuda, mas ainda está muito agarrada com esse lance de tradução. Às vezes, uma mesma palavra tem dois contextos diferentes. E season é uma delas. Então, vamos tentar descobrir o que significa season.
Primeiro vamos esperar a gata atravessar a mesa, se espreguiçar, parar na frente da luminária. Tchiu. Mimi, pode ser ou tá difícil? Well, here it is, the season that I hate. Tá bom. Aí a outra vai e responde, Come on, Anne. The kids are in school, the air is cool, the leaves are turning. I'm not talking about autumn, dummy. I'm talking about football. Olha, então, vamos lá. Autumn, a gente sabe o que é, né, gente? Ah, então, é lindo. Essa tirinha é britânica. Então, vamos lá. Autumn e fall. Minha unha quebrou. Autumn é bem parecido com a palavra que a gente tem em português para essa season, tá? Então, quando ela se refere a season, ela está se referindo a season of the year, que são aquelas partes nas quais o ano se divide, onde existem características climáticas bastante específicas. Aí, nesse caso, a gente está nessa mudança louca, primeiro por causa da emergência climática, obviamente, mas também já aqui no Brasil, aqui no hemisfério sul, nessa época, quando a primavera está se aproximando, realmente o tempo fica bem instável, né? Num dia a gente está no sol, no outro dia pode chover do nada e de repente a temperatura cai, né? Então, nesse período a gente está passando aqui pela primavera. Lá, nessa época, é o autumn, que é uma palavra parecida em português, que nos Estados Unidos chama fall. E aí, por isso que eu descobri que essa tirinha britânica, que autumn é como eles chamam lá na Inglaterra, o que acaba facilitando um pouquinho para a gente, porque ela é mais parecida, né? Então a gente já sabe que ela está falando sobre esse tipo de season. Mas aí a outra está falando, no caso, ela não está falando desse tipo de season, né? Of the year. Ela está falando de sport season, que tem uma outra tradução em português. Por isso que não adianta vocês traduzirem. Ou talvez até ajude, mas vai ajudar menos do que, né? Talvez vocês, não sei explicar. É o tipo de coisa que, como é que vocês vão adivinhar que vai ter essa palavra que vocês vão, né, para vocês poderem ter a tradução, para saberem a tradução? É uma coisa muito específica, entendeu? Então é muito mais fácil vocês tentarem entender o que está acontecendo ali e tentar descobrir que existem dois sentidos, pelo menos dois sentidos para essa palavra season, justamente como o enunciado está pedindo, está perguntando, né? Está falando e está perguntando sobre isso. Então, nós temos, ela está falando, the season that I hate, né? Aí ela vai, aí a outra está imaginando que ela está falando da season of the year, tá imaginando que ela está falando sobre autumn. Aí ela fala, poxa, the kids are in school, the air is cool, quer dizer, é uma época em que o ar começa a ficar mais fresco, the leaves are turning, né? As folhinhas ficam aquela cor bonitinha, meio amarelada, meio marronzada e tal. Só que aí ela fala, I'm not talking about autumn, dummy. Tipo, eu não tô falando dessa season. I'm talking about football. Tá falando da outra season, que é aquele, né? O período, a época, os esportes começam a mudar de fora, né, de outdoor sports para indoor sports. Então, começa a ter essa transição. Nesse período, acho que é o último, é a última oportunidade, né, que as pessoas vão ter de ter um esporte ao ar livre. Eu acho que eles colocam o futebol justamente para poder aproveitar. E é futebol nosso futebol,
não é o futebol, o American Football, tá? Como é que eu sei isso? Porque provavelmente essa tirinha, sendo britânica, ela não está falando de soccer, tá? Ela está falando de futebol mesmo, tá? É... Mas isso não veio ao caso também, porque, enfim, é como funcionam normalmente as estações nos esportes. Ao longo do ano, eles vão, os esportes, os eventos esportivos, dos campeonatos e tal, eles vão acontecendo de acordo com a temperatura e o clima mesmo, né? Então, se está um clima muito frio, vocês podem ver, vocês podem perceber. Quando é que tem o final do American Football, é assim, quando começa o inverno, porque dali para frente já não tem mais como, né? Ah, depois disso é só basquetebol, aí tem futebol, mas é indoor, né? O que mais? Tem vôleibol, enfim, todos aqueles esportes que já são jogados em quadra, né? E aí pode, para a pessoa poder assistir, né, na quadra fechada e tal, num lugar fechado. Mas enfim, isso aí também não vem muito ao caso. A questão toda é, ela não gosta da football season. Por algum motivo, ela detesta. Ela já deixou bem claro ali. Mas vamos ver então o que a gente precisa responder aqui. A, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento, porque o quê? Por quê? Porque a gente, né, teve esse problema aí do season, né? As duas amigas divergem de opinião sobre futebol? Não. Uma delas nem sabia que estava sendo falado, né, que estavam discutindo futebol. Uma das amigas desconsidera as preferências da outra? Também não é esse o caso. A outra, realmente, de novo, não estava nem sabendo que era um problema de preferências, né? Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol? Mesma coisa, não é esse o caso, né? Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata? Não, a outra não maltratou, só chamou de dummy. Dummy é bobinha, mas não maltratou, né? Mas também não é por isso, não é? Não foi por isso que não houve a comunicação. Pode ser que ela tenha realmente ficado sem entender na hora, até a outra explicar. Mas não foi por isso que a comunicação falhou, né? Por quê a comunicação falhou? Não foi esse o porquê. As duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Ah, agora sim. Uma está falando de season do tempo, né, em relação a season of the year, e a outra está falando de sport season, tá? Então é letra E. Beleza? Beleza. Glória Evangelina Anzaldúa, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora é evidenciar o quê? Então, temos uma citação aqui da nossa caríssima Glória Evangelina, que está em inglês, mas vamos lá. Eu preciso saber o que ela está querendo com essa citação. Ela quer evidenciar o quê? A. Razões pelas quais ela escreve. B. Compensações advindas da escrita. C. Possibilidades de mudar o mundo real. D. Maneiras de ela lidar com seus medos. Ou E. Escolhas que ela faz para ordenar o mundo. Muito bem. Então, eu tenho que fazer nosso, né? Todo aquele trabalhinho mesmo, porque é a interpretação de texto. Why am I compelled to write? Compelled, gente, é uma palavra transparente, tá? Compelled, compelida, to write. Because the writing saves me from this complacency I fear. Então, ó, ela fez uma pergunta e ela mesma respondeu essa pergunta. Porque ela se sente compelida a escrever. Aí ela responde porque the writing saves me, me salva, from this complacency
I fear. Dessa complacência que eu tenho, que eu temo, que eu tenho medo. Mais resposta. Because I have no choice. Because I must keep the spirit of my revolt and myself alive. Então, ela está dando várias razões porque ela se sente compelida a escrever. Acho que já deu, né? Mas vamos lá. Because the world I create... Ela continuou falando, sempre respondendo a pergunta dela. Então, meio que... Se eu disser que é a letra A, meio que não faz muito sentido. Assim, não preciso traduzir o resto, não preciso entender. Traduzir, não vou traduzir mesmo, mas não preciso entender o resto do texto. Então, because the world I create, o mundo que eu crio, in the writing, compensates for what the real world does not give me. Então, by writing, I put order in the world, give it a handle so I can grasp it. Então, enfim, tudo isso aí são respostas para a pergunta why. Então, são os porquês dela se sentir compelida a escrever, ou seja, letra A, razões pelas quais ela escreve. Vocês estão vendo que eu só precisava saber duas palavras, why e because. Por acaso, tá? Por acaso. Ah, tem compensações advindas da escrita. Compensações advindas da escrita não, porque ela não necessariamente está falando de coisas que são positivas. Ela está falando de coisas que ela que impulsionam a escrita dela, mas não necessariamente que são coisas, por exemplo, I must keep the spirit of my revolt and myself alive. Isso é muito, não é que seja negativo, mas é muito denso, né? Não é uma compensação, chega a ser uma compensação, né? O que ele está pegando ali é o compensate, sei lá, because the world I create in the writing compensates for what the real world does not give me. Quer dizer, e isso aí, sim, uma coisa está compensando a outra, né? O mundo que ela cria lá no writing, no mundinho dela que ela cria, compensa o mundo real, né? The real world. Isso aí. Mas tem outras coisas além disso, né? Isso aí é uma coisinha. Possibilidade de mudar o mundo real? Talvez ela consiga inspirar pessoas, mas não é só isso, ou não é exatamente isso, então tá no texto isso, né? Maneiras de ela lidar com seus medos, ela fala ali, complacency, I fear. Ela tem medo da complacência, mas não é só isso também. Escolhas que ela faz para ordenar o mundo, também é só uma coisa, né? Na verdade, todas elas estão incompletas, porque o que ela está evidenciando são as razões pelas quais ela escreve, né? Não, ela não está evidenciando as compensações da escrita, ela não está evidenciando as possibilidades de mudar o mundo real, ela não está evidenciando as maneiras que ela lida com os medos dela, ela só citou um medo ali, e ela não está evidenciando as escolhas que ela faz para ordenar o mundo, certo? Ela está falando em todas elas razões, são as razões, todas essas são respostas para a primeira pergunta que ela se fez ali, tá? Então, a letra A, ok? Beleza. Agora vamos para a próxima. E aí eu venho para cá. How fake images change our memory and behavior. For decades, researchers have been exploring... Não, deixa só eu ler aqui o enunciado. A reportagem apresenta consequências, já sabemos que é uma reportagem, isso é bom, do uso de novas tecnologias para a mente humana. Nesse contexto, a memória das pessoas é influenciada pelo ou pela alteração de imagens, letra A, B, exposição ao mundo virtual, C, acesso a novas informações, D, fascínio por softwares inovadores, ou E, interferência dos meios de comunicação.
a gente já sabe que é uma reportagem, já sabemos que é uma reportagem apresentando consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana. Então, quais são essas consequências para a mente humana? E como é que a memória das pessoas é influenciada, tá? O que que influencia? Então, a gente tem que prestar atenção nisso aqui, tá? Então, vamos lá. For decades, researchers have been exploring just how unreliable our own memories are. Então, falando de researchers, né, os pesquisadores, pesquisando sobre as memórias, né, como nossa memória funciona. Not only is memory fickle when we access it, but it's also quite easily subverted and rewritten. Então, ele está falando que a memória, né, é muito instável, né? Pode ser subvertida, e rewritten, reescrita. Combine this susceptibility, oh meu Deus, não sei falar isso, tem palavra que eu só leio, eu não falo, ninguém fala isso, susceptibility, with modern image editing software at our fingertips, like Photoshop, and it's a recipe for a disaster. Então, assim, combinando com algumas tecnologias, né? Tipo, software de edição de imagem, combinado essa dificuldade que a gente tem de manter nossas memórias fidedignas com esse tipo de tecnologia, que pode alterar nossa percepção, né? Material do que passou, aí piora a situação, né? In a world where we can witness news and world events as they unfold, fake images surround us. Olha aí, estão falando de fake images. And our minds accept these pictures as real and remember them later. Isso é uma coisa que acontece. Mas isso acontece já desde que inventaram o cinema. Eu já falei isso aqui, inclusive. Não aqui, não, em outro vídeo. Que a mente humana, você está vendo o filme, nosso cérebro está registrando aquilo como se estivesse acontecendo, de verdade. A gente sabe, conscientemente, que aquilo é ficção. Mas é muito fácil você enganar uma pessoa dizendo que aquilo realmente aconteceu. É complicado, né? E assim é não só com imagens, mas com textos também. Então, por isso que a questão das fake news é tão preocupante, né? E agora com inteligência artificial, agora não, né? Já no tempo do Photoshop mesmo. Mas agora mais ainda, você pode inclusive falsear vídeos, pode forjar vídeos. Então é mais complicado, porque uma coisa é você forjar uma foto e as pessoas que questionarem, você realmente não ter outras fotos, ou não ter como provar que aquilo é verdade. Outra coisa é você ter um vídeo. E com a voz da pessoa, né? E com, enfim, outros elementos que dão veracidade para uma coisa que não aconteceu realmente. Então, é bem complicado. Esse texto, inclusive, nem está tão datado assim, nem envelheceu tão mal. Se a gente parar para pensar, a gente ainda está correndo esse risco, né? A gente ainda tem esse problema, e está só piorando. Do ponto de vista de memória. Gente, quanto barulho. Então, vamos lá. These fake memories don't just distort how we see our past. Então, a gente tem essas memórias falsas que não só distorcem, né, o passado, they affect our current and future behavior too. Afetam o presente e o futuro também, né? From what we eat to how we protest and vote. Enfim. The problem is there's virtually nothing we can do to stop it. Né? Nada que a gente possa fazer para parar isso. Old memories seem to be the easiest to manipulate. Old memories, as mais antigas, parece que para manipular é um pouquinho mais fácil, né? In one study, subjects were showed... Olha, que lindo! Forma regular do verbo
do verbo show, enfim. Were showed. Ah, não, tá certo, é porque é passivo. Passive voice, tá. Funciona ainda. É porque o verbo to show, ele tem show. É showed mesmo? Ih, gente, buguei agora. Buguei, na verdade, show no past, simple past. Ele é showed, do jeito que tá aí. Mas no particípio, que é quando a gente usa, né, o present perfect, o past perfect, vai ser shown, né? Aí por isso que eu dei aquela bugada. Bom, tá certo. Pode ser shown ou showed. E showed, é no caso aí a gente está usando voz passiva, funciona legal. Não fica estranho, não. Mas vamos lá. Subjects were showed images from their childhood. Então, os sujeitos, né, as pessoas que estão sendo pesquisadas, tiveram imagens da childhood, né, apresentadas para elas. Along with real images, researchers snuck in manipulated photographs of the subject taking a hot air balloon ride with his or her family. Então, eles colocaram algumas imagens que não são reais no meio ali das imagens dele, né, reais. After seeing those images, 50% of subjects recalled some part of that hot air balloon ride, though the event was entirely made up. Então, botaram esse passeio aí de balão, só que metade, que não aconteceu, né? Só que metade dessas pessoas realmente lembraram do evento e lembraram de coisas que aconteceram nesse dia, nesse evento, sendo que esse evento nunca aconteceu, né? Was entirely made up, foi totalmente inventado. Então, vamos lá. Nesse contexto, vamos voltar para o enunciado aqui. A memória das pessoas é influenciada pelo quê? Pela alteração de imagens, pela exposição ao mundo virtual, pelo acesso a novas informações, pelo fascínio por softwares inovadores ou pela interferência dos meios de comunicação? O que vocês acham? Ele está falando muito de imagens aí, né? Mas ele não falou nada de interferência dos meios de comunicação, né? Ele falou sobre softwares, fascínio por softwares inovadores, só que assim, não é bem só os softwares, né? É o que os softwares produzem, que são as imagens alteradas, né? Então, assim, a gente pode dizer que é a letra A, porque estão falando... Você tá bem? Minha gata tá afiando a unha no gabinete do meu computador. Você tá doida? Hein? Você tá lelé? Você tá abublebre? Ah, não? Então sai daí, né? É para sair, todinha. 1, 2, 3. Vem. Eu já ofereci meu colo. Você não vai... Ela vai ficar em cima do meu computador porque tá quente. Por que você não vem pro meu colo? Porque ela não quer. Porque ela é uma gata. E ela acabou de cair do gabinete do computador. Ai, meu Deus do céu. Alteração de imagens. A memória das pessoas é influenciada pelas imagens, que, em alteradas, podem alterar também a memória, né? Acho que meio que é o que a gente consegue ver ao longo do texto. O foco é nisso, né? A exposição ao mundo virtual meio que não foi falado, não foi mencionado, assim como interferência dos meios de comunicação, acho que B e E a gente pode excluir. Acesso a novas informações, sim, em parte, mas você vê que o foco ainda é não é novas informações, são novas tecnologias. A gente está trabalhando com essa questão da tecnologia de edição de imagens. Então, tá alterando, está influenciando, é uma das coisas que está influenciando. Então,
E fascínio por softwares inovadores, acho que também meio que viajou aí, né? Então, a gente tem alteração de imagens, né? Letra A. Ok? Então, tá. Questão 95, nossa última questão. Não, por hoje, né? E agora eu não sei onde é que eu fico. Peraí. Vou ficar aqui na frente do Miguel Alimentos. Vocês já sabem, é só clicar lá embaixo, né? Vocês não precisam procurar. Ou se vocês quiserem procurar também no Instagram, estou lá no Instagram, @miglioli.mentoring. E eu vou ficar cortada, mas, enfim, paciência. O Zoom não colabora. Mas vamos lá. As instituições públicas fazem uso de avisos como instrumento de comunicação com o cidadão. Este aviso voltado a passageiros, olha, já sabemos que nós temos um aviso e que ele é voltado para passageiros. Maneiro. Tem qual objetivo? A. Solicitar que as malas sejam apresentadas para inspeção. B. Notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos. Notificar o passageiro pelo transporte. Que frase mal feita, mas enfim. C. Informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança. D. Dar instruções de como arrumar malas de forma a evitar inspeções. Ou é apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem. Isso seria interessante, né? Desculpa, indenização, né? Refunding. Mas, enfim. Vamos lá. Notice of Baggage Inspection. Então, eu tenho notice, que é uma palavra parecida com o que a gente tem em português, mas não é exatamente o que a gente... né? Não é notícia, né? É aviso. É só uma pequena diferençazinha, não é que ela não chega a ser um false friend. Ela pode ser um false friend, pode ser. É, pode ser porque na verdade, eu tenho uma palavra que é a palavra certa para notícia. Né? Então, realmente, ela é um false friend. Não é notícia, é aviso. Notice of Baggage Inspection. Então, ele está avisando sobre inspection de baggage, né? Estamos falando de malas, de bagagem. Bagagem é uma palavra transparente, é bom, né? É legal. To protect you and your fellow passengers, the Transportation Security Administration, TSA, is required by law to inspect all checked baggage. Pô, quebrou aí. As part of this process, some bags are opened and physically inspected. Your bag was among those selected for physical inspection. Então, esse papelzinho aí eles entregam para a pessoa para dizer o quê? Olha lá, nessa frase aqui final tem o segredo, ó. Your bag was among those selecionada, for physical inspection. Quer dizer que eles vão botar as mãozinhas dentro da sua baggage. Ok? Ou seja, para que serve, então, esse aviso? Acho que a gente já sabe, mas vamos continuar lendo aqui só para a gente ter certeza. During the inspection, your bag and its contents may have been searched for prohibited items. At the completion... eles entregam isso aí depois que eles fazem a bagunça no tua mala. Tipo, não tem nem direito de... Fiquei sabendo, não quero, não, então deixa eu voltar, não quero. Já era, meu filho, já foi. Quando você recebe esse avisinho, tua mala já está toda estruchada lá, lá no aeroporto, lá no lobby do aeroporto, você tem que se virar para arrumar ela, enfim, já sabe, né? Daquele jeito. During the inspection, your bag and its contents may have been searched for prohibited items. At the completion of the inspection, eu nunca sei se é completion ou é completion, acho que é completion. Completion of the inspection, the contents were returned to your bag. Então, eles estão garantindo que voltou tudo para sua bag.
Pelo menos o que, né, não era proibido. If the TSA security officer was unable to open your bag for inspection because it was locked, the officer may have been forced to break the locks on your bag. TSA sincerely regrets having to do this. However, TSA is not liable for damage, but olha só, eles sentem muitíssimo, mas eles estão não se responsabilizam, né? Não podem ser punidos, tá? Isso é o que eles estão falando aí. Geolocks resulting from this necessary security precaution. Quer dizer, eles decidem qual mala que vai ser, né, inspecionada. Então, se calhou de ser a sua mala está com uma lock, né, um cadeado aí que dá ruim para abrir, eles vão arrombar e azar o seu, você que foi escolhido, né, e você que tivesse colocado uma lock menos secure, né? For packing tips and suggestions on how to secure your baggage during your next trip, please visit www.tsa.gov. Smart security saves time. Bom, então vamos voltar aqui. Esse aviso voltado a passageiros tem o objetivo de quê? Solicitar que as malas sejam apresentadas para inspeção? Não, a gente viu aqui, ó. Your bag and its contents may have been searched. Já foi, já era. At the completion of the inspection, the contents were returned to your bag. Entendeu? Já tá no passado isso aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo no passado. Tua mala já foi aberta e já foi inspecionada. Então, não tá solicitando que as malas sejam apresentadas. Já foi. Notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos. Não, ele não está notificando que foi encontrado nada, né? Informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança. Tá vendo aqui? É só para informar que tua mala já foi. Já foi aberta, já foi revirada, já está tudo de perna pro ar, e você que se vire. Tá bom? Letra D, dar instruções de como arrumar malas de forma a evitar inspeções. Acho que não, né? Acho que já era. That ship has sailed. Ou apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem. A gente também não. Eles só pediram desculpas que eles quebraram, né? Se for o caso, né? Por eles terem quebrado a fechadura, né? O cadeado, mas que você não pode fazer nada com relação a isso. Só aceitar as desculpas dele. Então, apresentar desculpas pelo dano causado à mala, não, eles não causaram nenhum dano à mala. Eles só quebraram. Se foi o caso, se eles não conseguiram, aqui, ó. If the TSA security officer was unable to open your bag for inspection because it was locked, the officer may have been forced to break the lock. Ele tá falando, olha, a gente não destruiu nada não, tá? Mas se o cadeado tiver quebrado, foi mal aí, tá? É porque estava trancada a tua mala e a gente teve que arrombar mesmo, porque a gente não conseguiu abrir. E é isso aí. Durma com barulho desse. Entendeu? Então, informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança, né? Letra C. Muito bem. Letra C. Gente, é isso. Acabou tudo. Valeu.